Olá, o meu nome é Gabriel Jesus, sou aluno do IFTM Campus Uberlândia e o nome do meu projeto é Determinação de Zonas de Manejo em área de produção de grãos a partir da análise multivariada de dados. A gente entende por estatística clássica aquela análise que você, para representar um fenômeno, você utiliza parâmetros como média, mediana, a moda, né, o desvio padrão. E a gente se baseia na premissa de que as amostras analisadas elas não têm nenhuma dependência espacial, ou seja, os resultados eles são aleatórios no espaço. E é isso que vai diferenciar a análise clássica da geoestatística. A geoestatística, por sua vez, ela considera, né, que, como a maioria dos fenômenos da natureza, existe uma dependência espacial entre pontos amostrais. Existe uma dependência espacial no resultado daquilo que você está mostrando quando você está trabalhando com geociência. Então, né, uma análise geoestatística ela leva em consideração a distância dos pontos que estão sendo amostrados, como que um ponto está influenciando no outro, o quão forte é a influência de um ponto sobre o outro. E dentro da geoestatística, então, é muito comumente usado a análise univariada, ou seja, você leva em consideração a dependência espacial daquilo que você está trabalhando, né, ali do seu talhão, no nosso caso, mas você faz uma análise pontual. Por exemplo, como é que como é que a distribuição da textura do solo naquele talhão, né, é uma análise geoestatística, está influenciando a produtividade da soja, por exemplo. Porém, você tem uma variável e uma variável resposta. E é isso que vai diferenciar a análise univariada da análise multivariada de dados. Na análise multivariada de dados, você leva em consideração diversos fatores, você os analisa ao mesmo tempo. É uma técnica estatística que você consegue analisar, por exemplo, dados de química do solo, física do solo, dados climáticos, todas essas informações analisadas ao mesmo tempo, para o mesmo ponto, e você tem então uma variável resposta e você consegue ver quais daqueles fatores estão influenciando mais na sua variável resposta. E em cima disso, então, a partir dessa metodologia, a gente consegue criar zonas de manejo homogêneas, que na verdade elas são sub-áreas de um cenário maior, né? Onde a gente pode dizer que existe uma relativa homogeneidade nos fatores que estão limitando a produção. Então a gente consegue fazer recomendações agronômicas para aquele ponto de um modo mais assertivo, vamos dizer, sem que haja superestimação ou subestimação das recomendações agronômicas. Porque, teoricamente, entre muitas aspas, aquela zona ela é homogênea, né? Ela pode receber o mesmo tratamento. E então, em cima disso, a gente objetivou, com esse projeto, utilizar a técnica da análise multivariada para determinar os fatores que mais estavam exercendo influência sobre o bom desenvolvimento de duas culturas que nós analisamos. No caso, foi uma safra de verão de soja e uma safra de inverno de sorgo. E, em cima disso, então, determinar as zonas de manejo que eram homogêneas dentro do nosso talhão para fazer as recomendações agronômicas. O nosso experimento, então, ele está sendo conduzido ainda numa área de 25 hectares, é meio pivô, na Fazenda Experimental Capim Branco, que pertence à UFO, aqui em Uberlândia. Nesse local, então, a gente coletou análise de solo e de planta, né, bem como produtividade da safra de 2017-18 de soja e da safra de 2018 de inverno de sorgo, em 50 pontos que são georreferenciados. E então, após o levantamento dos dados, tanto de solo como de produtividade, a gente fez a análise estatística exploratória, né, a estatística clássica, fez a análise geoestatística e também já fizemos parte da análise multivariada de dados, que eu já expliquei do que se trata. E o que a gente tem de resultado parcial até agora, né? Depois que a gente fez uma análise de correlação, a gente conseguiu perceber que a produtividade da soja na safra 17-18 e a produtividade do sorgo, elas estão intimamente relacionadas com a CTC do solo naquele local, né? Com, com a capacidade de troca de cátions nos pontos amostrais. Na verdade, a gente teve valores de 44% para a soja e 62% de correlação positiva para a soja e para o sorgo, respectivamente. Então, a gente consegue ver que a CTC, né, sabe-se que ela está intimamente ligada à textura do solo.
Então, onde os teores de areia ali, eles são os maiores responsáveis por essas diferenças de produtividade que a gente tem dentro do talhão. A correlação negativa entre a CTC do solo e os teores de areia foi de 65%. É muito alto, né? Eles estão extremamente, intimamente ligados. Então, a partir dessas informações, a gente fez, já dentro da análise multivariada, a gente fez uma análise de componentes principais que, para resumir assim, basicamente, essa análise ela vai pegar toda a massa de dados que eu tenho, todos os pontos amostrados, né, no caso 50, e todas as variáveis que eu amostrei, que foram textura de solo, pH, alguns elementos químicos, resistência à penetração, vários fatores que eu analisei de um mesmo ponto, e ele cria, a partir de uma combinação que é altamente correlacionada, ele cria novas variáveis. E então de 50, 60, você cai para 4, 5, né? Novas variáveis que são altamente representativas, que representam toda aquela massa de dados inicial. E então a gente analisou o gráfico biplot, que é um dos primeiros passos, e a gente conseguiu ver que o sorgo ele estava gerando grande influência no componente 1 e a soja gerando grande influência no componente 2. Esses componentes são as novas variáveis, as novas variáveis que são formadas a partir desse procedimento. E se você usa dois, é bom que você consegue ter uma análise bidimensional e aquilo tudo fica mais visível, né, para você entender. E aqui uma coisa muito interessante que o componente 1 somado ao componente 2, ambos conseguiram representar 90% da variância da amostra, o que é excelente, né? Então a gente segue. Agora nós estamos ainda na fase da análise multivariada, né? Aprofundando ainda mais essas análises e principalmente a parte de interpretação, que é a mais complicada. O processo de realizar o procedimento não é o mais difícil, mas interpretar o que você tem ali como resultado, que é a parte que demanda bastante estudo e você tem que se aprofundar bastante, né, nessa parte estatística. Mas o estudo segue e agora a gente segue para a produção das zonas de manejo, né? Ali no nosso talhão, ver o que a gente consegue, quantas zonas de manejo a gente consegue criar ali dentro para dizer que elas são teoricamente homogêneas, né? Muito obrigado.